Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um programa de entrevistas Aldeara Política. O nosso programa de entrevistas Aldeara Política é para dar voz às candidatas, melhor dizendo, agora são pré-candidatas e pré-candidatos indígenas pelo Brasil afora. E eu estou aqui com o meu querido Marcos Apurinã, que é da etnia Purinã, lá do Amazonas, ali no Boca do Acre, e o Marcos vai falar sobre ele, sobre o seu povo, sobre o que ele quer fazer. Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Amazonas, né? Ele está lá em Amazonas, está aqui nos recebendo aqui na TV 61. Como vai você, Marcos? Tudo bem? Olá, João. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a Tsurá, a nosso grande criador, por estar aqui e essa oportunidade de eu estar aqui sendo entrevistado por você. Eu agradeço em nome do meu povo, Apurinã, e como é falado na minha língua, Pupingari. Esse é o Apurinã, porque o Apurinã, na verdade, é um apelido, né? Uhum. Mas na nossa língua chama Pupingari. Eu sou do município. Popingari. Bom, é isso. Pupingari. Maravilha. Bonito o nome, Popingari. Pupingari, Então, eu sou lá do município de Boca do Acre. Eu sou da terra indígena Camicuã, município de Boca do Acre, sul do Amazonas, na calha, no Alto Rio Purus. Esse é o meu território, meu povo vive lá. Eu já tenho uma temporada que eu saí da aldeia Catispério, onde eu nasci, né? E hoje, atualmente, estou morando em Manaus. Que maravilha, ô Marcos. Nós vamos ter muita coisa legal para a gente conversar. Assim, eu queria que você inicialmente falasse um pouco sobre o seu povo, né? Quem são os apurinãs, ou apurinã, né? Não tem plural aí no povo indígena, né? Eu queria que você falasse um pouco deles, quantos indivíduos são, né? Qual é a população, quantas aldeias existem. Então, se conta um pouco da história do seu povo para a gente se situar aqui. Tá. Primeiro, João... Sim. Do outro lado, eu quero dizer da minha satisfação. Eu sou um popingário, como eu disse, meu povo é natural do Amazonas, do estado do Amazonas. Nós, segundo os dados do IBGE, há 10 anos atrás, nós estávamos num quantitativo de 10 mil indígenas, mas a CESAI tem outros dados aí, e as nossas organizações também, que diz que isso já chegou a mais de 15 mil indígenas, né? Então, isso que nós estamos distribuídos, naturalmente, em 6 municípios, né? O meu município é o último, dá 3.300, 500 quilômetros, desde Manaus, a capital do Amazonas, até o meu município, né? Eu gastei de barco, né, 13 dias, com 13 noites, daqui para lá. Então, o município do Alto Purus, que chama Boca do Acre, logo depois, 2 dias depois, tem o município de Pauinim, que também é onde reside não só a Purinã, assim como Boca do Acre, também reside os Jamamadi, que são nossos irmãos lá também. Tem uma organização que nos representa, que eu sou o presidente do conselho dessa organização, chamado OPAGIBAN, né? Organização dos Povos Indígenas Purinã e Jamamadi do Alto Purus.
E de Pauinim também tem Apurinã, Jamamadi, Lábrea, aonde tem Palmaria, Apurinã, Jamamadi, Deni, e esse povo que reside ali. Agora, mais embaixo, nós temos outro município chamado Canutamba também, que tem Banauá, Caripuna, Apurinã, Jamamadi, e Jarauara, né? Também tem no Lábrea, tem Jarauara. E logo depois tem Tapauá, Beruri, e fecha. Aí tem Manacapuru. Então, esses 7 municípios aonde estão os povos indígenas Apurinã residindo. E, claro, Manaus, né? A capital do Amazonas. Hoje eu devo imaginar que aqui deve ter de 1.000 a 1.500 pessoas, ou até mais, né? Indígena na capital do Amazonas. Além desses grupos originários aqui no Amazonas, nós estamos espalhados também em outros estados. Por exemplo, no Acre, que fica mais perto para nós, de Boca do Acre e Pauinim, lá tem um grupo muito grande. Devo imaginar que tem mais do que aqui no Amazonas, que é muito mais distante, porque o Acre, a capital do Acre, Rio Branco, é mais perto de que chegar aqui. São 8 quilômetros na estrada que corta a nossa terra indígena, corta 2 terras indígenas, a BR-317. Ela corta 2 terras indígenas, que é a 124, e a terra indígena Boca do Acre. E lá que reside também muito Apurinã, que migrou do sul do Amazonas para o estado do Acre. E também Rondônia, porque lá o segundo a minha aldeia, foi lá que eu fui para o movimento, bem jovem ainda, né? Bom, é isso. Então, meu povo é isso. Eles estão aproximadamente aí entre 15 a 20 mil indígenas, segundo nossas organizações. Maravilha, Marcos. Muito bom você situar, né, o território, né, dos Apurinã. E, desculpa, como é que é o nome mesmo? Pupingari. 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 Muito mais, eu não sei qual dos nomes é mais bonito. Mas, enfim, vamos falar dessa luta política, né Marcos? Porque você preside um coletivo aí, vocês estão articulados na articulação dos povos indígenas, e essa articulação iniciou essa campanha, que é a campanha para que os povos indígenas tenham as suas representações nos parlamentos, né? Como a gente tem eleições hoje, digo daqui 2 meses, né? 2, 3 meses lá, 2 de outubro, nós vamos ter as eleições para deputado estadual, deputado federal, senadores, enfim, presidente, mas eu estou me referindo a deputado federal, deputado estadual, porque a maioria dos pré-candidatos são para esses cargos. E você é pré-candidato para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Me fala um pouco sobre primeiro, assim, essa sua trajetória, Marcos, de luta, e depois você me fale da importância dessa representatividade indígena. Então, João, assim, é muito importante, como você mesmo falou, essa trajetória, né? Veja, eu tenho um trabalho feito no movimento indígena ao longo de muitos anos, né? Eu tenho dito, eu vi uma vez o Megaron, o grande líder Raoni Caiapó, dizer não, ele foi se manifestar uma vez como indígena e também defensor da causa na FUNAI, quando ele era na época era coordenador, eu queria até lembrar um pouco disso. O que acontece? O Megaron foi expulso praticamente da FUNAI porque ele defendeu o povo dele e a FUNAI reprimiu ele naquele momento. E ele disse, eu tenho 30 anos de luta pelo direito de fortalecimento do movimento dos povos indígenas, demarcação de terra, e pela essa instituição FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e agora ela me trata assim. Eu dei a minha vida toda e agora ela me trata assim. Eu fiquei muito triste. E, em certo momento, eu me vejo como Megaron, porque eu tenho 30 anos de luta no movimento indígena, voluntariamente. Eu não digo voluntariamente porque eu aprendi muito e eu ganhei muito com isso, né? Isso, para mim, é um legado impagável, né? Nenhuma faculdade daria o que o movimento me deu, né?
Eu não digo de graça, porque eu dei a minha vida praticamente toda, e minha família entendeu muito bem isso. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus. Mas deixa eu lhe falar, Marcos Apurinã nasceu em 1970, né? Na aldeia Catispera, na terra indígena Camicuã, município de Boca do Acre, como eu já falei. Ele foi criado pela avó, né? E pelo avô. O avô morreu muito bem cedo. Eu fui agricultor, né? Fui artesão, caçador, pescador e cortei seringa junto com meu irmão, com meu tio, e também quebrei muita castanha, né? Vendi muita castanha. E na época da seringa, era feito de fumado ainda, não era imprensada, né? Logo depois saiu a imprensada, mas era de fumada, meu tio fazia isso. E eu também era artesão, né? Eu fazia muito artesanato, vivia da nossa biodiversidade, da nossa natureza. Nosso mercado está aí, que é a natureza, é a floresta, é o rio, onde a gente busca nosso alimento, né? Buscava e busca, né? E também para os nossos filhos, né? Então, a Marcos Apurinã, ele vem desse povo agricultor mesmo, de base, né? Guerreiro, desde novinho, 10 anos, eu não tinha ainda o português bem claro, mas depois a gente aprendeu, com 13 anos eu recebi um título de que eu assumi um pouco da liderança do meu tio, que era o cacique, e assim eu vim, né? Trabalhando, correndo atrás, e aonde, com depois bastante tempo, eu entendi que lá na aldeia nós não tínhamos muito como buscar apoio para nossas comunidades, para nossas aldeias. E aí eu me vi no papel, no direito de buscar outros conhecimentos. Foi aonde eu vim para fora da cidade, eu estudei numa escolinha pertinho da minha aldeia, numa comunidade chamada Monte Verde, e depois eu fiz o ensino médio, tentei aí fazer uma gestão ambiental, mas não consegui uma faculdade, e antropologia também, mas é muito difícil, nós que somos liderança, movimento indígena, nós não tem tempo nem para nossa família, imagine para essa questão de estudar. Foi aonde eu fui para o caminho do movimento. E graças a Deus, para resumir um pouco aqui a minha história, eu assumi, aí fui para Rondônia, porque teve um casamento entre povos indígenas, que eu fui criado com a minha tia, e ela casou com o índio Munduruku, e essa história é muito longa, mas mesmo assim eu fui para Rondônia, e foi em Rondônia com 17 anos, 18, 19, e logo em seguida eu casei com 24, e aí eu tenho essa família com 3 filhos hoje aqui em Manaus. E logo eu fiz uns trabalhos, assumi a vice-coordenadoria da COMPI, Coordenação dos Povos Indígenas Sul do Amazonas e Noroeste de Mato Grosso, em Rondônia, que é a COMPI. Na época, nosso papel, as nossas organizações, ela tinha um trabalho muito importante de demarcar a terra indígena, de lutar pelo direito, e até hoje, mas naquela época a evidência era mais. Então, foi onde a gente trabalhou e conseguimos conquistar isso. Depois de eu fazer isso, eu fiz alguma assessoria para a FUNAI. Em 2006 ainda, eu fui convidado para a Assembleia da COIAB, na Raposa Serra do Sol, na terra indígena Maturuca, aonde a gente foi convidado para concorrer à eleição da COIAB. E aí foi onde eu fui. Eu não estava muito preparado, mas quem é guerreiro, quem está na batalha, não tem que estar, ele já nasce preparado. Foi aí que eu assumi a vice-coordenação da COIAB, junto com o Gessinaldo Sateremaué, daqui do Baixo Amazonas, e aonde a gente viemos a Manaus, ficamos aí 3, 4 anos, e 2006 em diante, até 2009 para 2010, a gente concorreu à eleição de novo no Maranhão, na terra indígena Cricati, no estado do Maranhão, já com eu, coordenador geral da COIAB, e a Sônia Guajajara, nossa grande liderança aí, saiu a vice-coordenação. Então, nós ganhamos a eleição, ficamos mais 4 anos. Em 2014, eu deixei a COIAB e fui para a minha base. Depois de eu passar quase 15 anos aí, eu fui para a minha aldeia retomar os espíritos, pegar mais força, porque já estava um pouco desgastado, e voltei em 2018 para Manaus de novo. Foi quando eu entendi nesse processo, e graças a Deus a COIAB me deu uma oportunidade muito grande, eu conheci o mundo, né? Eu fui para fora, eu representei a PIB, pelo menos 6 anos, em Brasília, representando a PIB, a Articulação dos Povos do Brasil, depois que a gente veio da Marcha dos 500 anos na Bahia, né? Naquela época nós tínhamos ainda Capoíbe,
era uma organização que nos representava também. Bom, e de lá para cá a gente criou a PIB, teve os acampamentos Terra Livre, e o movimento segue. Depois eu participei da COICA, né, em Quito, no Equador, a gente ficou uma temporada lá também, ajudando a coordenar os povos indígenas latino-americanos amazônicos, né, pela COICA. E aí foi isso. Então, quando eu vi que as nossas organizações ela teve um papel importante de demarcar, de lutar, de fazer fiscalização pelo protagonismo dos territórios, dos direitos dos povos indígenas, eu disse, aí nós estávamos batendo, nós criamos, ajudamos a criar a secretaria antes do presidente Lula sair naquela época, aí nós criamos também, lutamos para criar a CNPI, que era um conselho deliberativo, mas não foi possível, a gente conseguiu um consultivo e a gente mesmo assim a gente lutou. E aí tudo isso eu vi as barreiras muito grandes, eu disse, e agora? Qual é o caminho que nós devemos seguir como líder? E aí eu vi esse outro caminho, esse viés da política partidária, porque é lá que está o grande poder hoje no Brasil, né? Tudo está em torno da política. Quando você vai falar da saúde, os políticos que estão trabalhando. Quando você fala da educação, a mesma coisa, da cultura, da ciência, do território, da economia, da segurança. Então, tudo está em torno dos políticos. Então, por que nós não está lá? E desperta isso com a gente, né? Eu lembro que Mário Juruna, ainda eu era bem jovem ainda, não sabia de nada, quando o primeiro deputado, Mário Juruna, foi eleito deputado federal e contribuiu com os 2 artigos 231 e 232 da Constituição, mesmo não sabendo como vivia o mundo do não indígena, não sabendo o português direito, tudo aquela dificuldade, mas ele contribuiu. Mesmo os indígenas não votando nele, foi o Rio de Janeiro que elegeu ele. Então, e depois de 4 décadas, quase 5 décadas, nós elegemos a primeira deputada indígena mulher no Brasil, que é a doutora Joênia Wapichana. E aí, nessa época, quando eu senti que é possível nós também estar lá e fazer com que nosso povo seja assistido para estas políticas públicas, eu disse, o caminho deve ser esse. Então, a gente deixa um pouco agora, as nossas organizações, que a gente já passou, que nós viemos do berço do movimento, agora vamos aprender esse outro lado. E o nosso grupo indígena, os povos indígenas no Brasil, os 180 povos indígenas que falam 170 línguas, diferente um da outra na Amazônia brasileira, com os 305 povos indígenas no Brasil, que falam mais de 180 línguas no Brasil, nós não temos familiaridade ainda com essa política partidária. Então, nós precisamos trabalhar isso na escola, nas aldeias, nossa cultura. Nós temos que trabalhar. Parente, essa parte dessa política partidária também é nossa. Por isso, vamos levar a política para a aldeia, vamos trazer a aldeia na política, vamos fazer essa coisa, vamos discutir o que é isso. Então, foi aí que despertou, quando eu, o professor Jesse Baniwa, aqui no Amazonas, fomos indicados pelos Fórum de Professores Indígenas, chamado FOREA. Em 2018, eles me colocaram, eu falei, olha, gente, eu não consigo entrar nisso, não, mas tem que ir, realmente. Aí eu inteirei e fui para cima. A gente teve pouquíssimo tempo, nós não entendíamos nada, o que era partido, eu, pelo menos, não sabia. Partido, como que fazia isso? Rapaz, afinal de contas, aprendi na porrada novamente essa outra parte, né? E hoje estamos mais um pouquinho ainda lapidados, mas com muita dificuldade. Porém, naquela época, quase 4 anos atrás, eu tirei ainda quase 19 mil votos. Eu fui filiado, porque um amigo meu disse assim, Marco, tu tem partido? Eu falei, não, e como é que tu vai sair candidato, cara? Eu falei, meus parentes querem, mas nós não temos um partido do índio. Como é que nós fazemos? Nós vamos ter que ir atrás de um partido. Aí o cara, um advogado, falou assim para mim, disse, olha, eu tenho um amigo que tem um partido DC, Democracia Cristã. Eu não sabia que jeito que era, eu quero filiar. Filiei nesse partido, o cara me prometeu mundos e fundos. Enfim, eu acabei indo para esse partido, concorri à eleição, perdi a eleição no sentido da cadeira no Congresso Nacional, mas ganhamos muito com a consideração de que o povo brasileiro, o povo amazonense e os povos indígenas despertou isso. Rapaz, é possível ter uma pessoa lá dentro. Por que eu saí candidato? Por que eu achei que nós devemos estar nesse espaço de governança? Porque é ali que trata a educação,
É ali quando a gente está dormindo nas nossas aldeias, quando a gente está pescando, quando a gente está caçando, quando a gente está fazendo nosso roçado, quando nós estamos fazendo nossas festas, que os nossos senadores, os deputados federais, os estaduais estão discutindo nossos direitos, nossas leis, como é que é boa a saúde, como que vai ser a educação. É eles que estão discutindo. Eu disse não. Então, nós temos que atingir ali também. Nós também somos criadores de opiniões, nós somos formadores de ideias. Então, eu acho que é preciso estar lá. Foi aí que despertou e a gente veio e mostramos que é possível, né? A doutora Joana foi eleita, eu bati na trave, voltei, e o Truvão Ticuna, que é o Cinésio Ticuna, acho que era muito importante você falar com ele depois, ele foi o índio mais votado na história do Amazonas, até hoje, com 12.458 votos, e eu entrei como maior votado também no Brasil, no Amazonas, com 18.403 votos. Fechou a minha parte aí. Então, essa é a minha trajetória. Por que eu achei importante nós lutar por esse espaço? É porque só ali nós vamos ter também o nosso direito garantido e que saiu da nossa mão nos últimos tempos, né? Ninguém demarca mais terra, acabaram todos os conselhos que nós buscamos e nós estamos aí aleatório. Então, nós podemos estar lá também para poder fazer para nós, não só para os povos indígenas, mas para o ribeirinho, que sofre tanto como nós, os quilombola, os negros. Então, esse povo aí, os seringueiros, que aqui na Amazônia ainda tem seringueiro, então a gente precisa ter uma voz ali dentro. Oh, muito bom, Marcos. O seu relato é espetacular. Você é o tipo de entrevistado que poupa a gente das perguntas, né? Porque quando a gente vai pensar em fazer uma pergunta, você já falou sobre o tema que a gente ia perguntar. Então, muito bom, o seu relato é interessante sobre todo esse processo que você viveu, essa luta política, esse reforço que você faz da importância da representatividade, né? A história que você traz dos representantes indígenas, mencionando Juruna e toda a luta, o ponto que você identifica que é importante sobre a necessidade de que os indígenas compreendam esse campo de luta que deve ter, né? Que essa representatividade é importante. A gente está acompanhando outros países, né? Como o Equador, que está lá um processo de luta comandado pelos indígenas, o Chile, que tem uma constituição que se garante o Estado plurinacional. Então, assim, essa pauta ela é importante por vários aspectos, né? Primeiro, para a gente garantir essa representatividade, para lutar por direitos, para lutar por políticas públicas, para lutar para a garantia dos territórios, para contrapor as bancadas da bala, da Bíblia, do boi que estão aí, e aí a gente exalta a bancada do COCAR, né? Entrevistei a Eunice antes de você, a bancada do COCAR é importante. Mas estou trazendo tudo isso, Marcos, porque eu gostaria assim, que você... Eu quero avançar com outros temas com você lá para o final, mas eu queria que você trouxesse um panorama. Você já deu uma pincelada, mas eu queria que você trouxesse um panorama de como está a situação dos povos indígenas hoje, com essa FUNAI sendo instrumento do fascismo, que não garante direitos. A gente teve o caso lá do Bruno e do Dom aí no Amazonas. Nossos espectadores querem ouvir de você também esse posicionamento. Eu queria que você trouxesse um apanhado geral sobre isso aí, para a gente Muito depois bem. avançar, que eu quero tratar outro ponto da sua candidatura. Vai lá. Muito bem. Olha só, João, veja só, eu fui um dos líderes junto com muitos que estão ainda vivos, né? E nós perdimos muito nos últimos anos, muitos líderes importantes, como, por exemplo, o Paulinho, né? Paiacã. No Xingu nós perdemos muito, nós perdemos aqui no Amapá, em todo lugar, para essa pandemia. E me lembra muito, né? De líderes que eu convivi quando era bem jovem e que hoje não se encontra mais, quando a gente se vê ameaçado, não só o direito, mas quando aqui na região norte do nosso país, Amazônia, a gente era muito... era e é ainda
atropelado sem uma consulta, sem ouvir a Constituição, muito menos as convenções, os tratados internacionais que a gente lutou tanto para adquirir, para ser, pelo menos, lei aqui no Brasil ou ratificado por estes governos que passaram. Aqui na região norte do nosso país, a gente teve um rolo compressor muito grande de criação, de construções de grandes obras, como hidrelétricas. Foi uma luta nossa, dizendo para o governo que, por exemplo, no estado de Rondônia, 2 grandes hidrelétricas foi feito e destruiu imensas natureza, terra, floresta, biodiversidade, entre elas povos indígenas, né? E deixou não só povos indígenas, ribeirinho, comunidades tradicionais também, assim como os 2 grandes hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio, e esse governo ou outros não ouviu a gente, né? Não sequer tenha um momento de sensibilidade de que os povos indígenas originários, ele é importante também para o equilíbrio do planeta, né? Eu tenho sempre dito que o Brasil, o planeta, tem uma dívida impagável aos povos indígenas, e nós não vemos isso muitas das vezes. Você vê a Amazônia pegando fogo, o Pantanal, no centro-oeste, se alastimando de fogo, chorando, pedindo socorro. Como dizia o nosso irmão, grande líder, grande professor Ailton Krenak, que foi meu professor também, dizia que as veias, né, do rio, as veias da Amazônia estão sangrando, né? Estão pedindo socorro. Então, nos socorre o pulmão do mundo, que não é pulmão, é coração, sim, aqui na Amazônia, está sangrando. E isso me preocupa, quando a gente é discriminado, né? Colocar o nosso nome de caboclo, sendo que nós somos indígenas, sendo que eu sou Pupingara e não sou Apurinã, me apelidaram de Apurinã. Então, existe, entre esse rolo compressor que destrói o nosso direito, diferente da região norte, além da hidrelétrica, as bases militares, não estou dizendo que não tem que ter, mas desde que as nossas mulheres não sejam estrupadas, a nossa juventude não seja jogada, porque muitos militares usam da bebida, do alcoolismo. Isso é uma denúncia diariamente feita aqui no Alto Solimões, no Alto Rio Negro, na minha região também. Então, isso é uma coisa que está tapadas os olhos das pessoas, as autoridades não olham para isso, e sem contar com as grandes cobras grandes, né? As anacondas que a gente fala, que são as estradas, as carreteiras que estão torando a Amazônia aí, não quer saber se tem animal, se tem índio isolado, isso nos preocupa. Então, isso é uma preocupação minha, porque nossas organizações, não só minha, como outros também, né? Davi Copenau, o grande Raoni, esses líderes que estão aí, Almir Suruí, que está lá em Rondônia, a Sônia, que está aí, muita gente discriminando a gente, dizendo que nós não somos indígenas, e nós ameaçados. Recentemente, antes de ontem, eu tive com o filho do Davi, com Dário Copenau, com o presidente da FOIRN, aqui no Amazonas, no Rio Negro, e dizendo, nós temos que ter muito cuidado, porque qualquer hora pode ser nós. Então, na região norte, nós temos esse rolo compressor que copita nossa liderança, que compra nossa liderança para poder adentrar nos nossos territórios. Os projetos de lei que está contra nós, ou mais de 200 projetos de lei que está dentro dos nossos territórios, eles, ou que está com um propósito de chegar a destruir nosso território, eles são muito ameaçadores. Por exemplo, a PEC 215, ela parou de se falar, mas porque ela já foi implementada. Ela tinha 3 objetivos e foi implementada porque a FUNAI vulnerabilizou e aí entrou os caras dentro e estão destruindo a nossa Amazônia, né? E o governo não faz nada porque ele incentiva isso. A região centro-oeste, está sendo pistolado. Nossos irmãos ali no Brasil, né? A FUNAI tirou os projetos que é contra o nosso direito, tirou todo o poder que a FUNAI tinha, que era pouco já, que eu até cheguei a chamar de Funerária Nacional do Índio, não Fundação Nacional do Índio. E aí, esse momento é muito crucial da gente gritar, pedir socorro para o mundo, porque o Brasil, o governo brasileiro, a autoridade brasileira não olha para isso. Então, o Centro-Oeste, tu vê a situação do nosso irmão do Guarani, né? Os Kaiowá, está sofrendo, está sendo pistolado e ninguém faz nada. E quanto aquele povo que veio, que são realmente de fora, os estrangeiros, né?
Eles que deveria ouvir os povos indígenas, porque se nós resistimos até hoje, é porque nós somos realmente guerreiros e fortes, e nós não vamos desistir nunca disso. Por isso, e nós não vamos dar o braço a torcer a isso. Não é como diz o nosso, não vou dizer nosso, que não é meu governo, me perdoe, mas eu não vou dizer que esse governo não é meu, porque ele diz que não demarca a terra indígena, porque terra indígena, para povos indígenas, é uma coisa sagrada, é uma coisa, não pode estar desconectada nunca. Então, se não tem terra, para índio, não há índio no Brasil. Se um governo diz que não demarca 1 milímetro de terra para índio, então esse governo não me interessa. Então, assim, nós estamos na luta, resistindo para existir no norte, no nordeste do país. Como é que está no nordeste do país? A criminalização, a pistolagem, a violência grande contra os parentes lá do Nordeste, né? O Marquinhos Chucuru lá lutando com seu povo, os Pancararu, os parentes outros que estão lá, que conheço muitos amigos, né? Lá no sul, né? Lá no sul estão sofrendo lá os cangangue. Então, essa luta, a gente ainda, né, precisa, eu acho que esse governo está finalizando, ele não se atentou para dizer assim, olha, vamos fazer uma política, ouvir os povos indígenas? Vamos ouvir? Ele não disse, ele destruiu, ele atropelou, ele foi ignorante para poder fazer isso. Então, resumindo aqui, hoje eu vejo os povos indígenas se agarrando como podem em algum lugar que eles acham seguro, mas não tem segurança nenhuma, porque hoje se matar um índio é pior do que um cachorro morto na rua ou no mato, em qualquer lugar. Isso não se faz com o ser humano, com a sabedoria que tem os povos indígenas. Hoje nós estamos mais de 60 povos indígenas isolados, como diz no Brasil, né, em isolamento voluntário, como nós falamos, e a gente precisa respeitar isso, porque há muita sabedoria ali dentro, né? Quem segurou a pandemia não foi o remédio que o Bolsonaro que não desenvolveu, não quis trazer as vacinas, mas foi a nossa medicina. A Purinã se salvou com medicina tradicional, com o nosso auiri, né? Com o nosso Katsupari. É isso que salvou nossos pajé, que deu para nós, muitas das vezes. Então, um governo, uma política que tem hoje no Brasil é para reprimir, é para destruir, e isso nós não precisamos. Nós precisamos de paz, nós precisamos de amor, nós precisamos de receber o próximo como nós mesmos, nós se amarmos. É aí que a gente precisa fazer. Então, a política indigenista no Brasil, ela está jogada dentro da sarjeta e a gente precisa mudar esse cenário. Exatamente, Marcos. Marcos, eu quero agradecer. Infelizmente, nosso tempo aqui está finalizando, dentro do que a gente delimitou. Quero agradecer muito a você, tá, pela sua entrevista. A gente vai voltar em outros momentos, quando você já tiver com a sua candidatura homologada. Você agora é pré-candidato. Depois, quando você tiver com a candidatura, que aí a gente vai poder falar de muitas coisas, eu gostaria de que você viesse aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, Marcos. Um abraço aí para todo mundo, um abraço aí para você, para sua família, para os seus parentes, para os nossos parentes, né? Porque eu também tenho sangue de indígena. Estou procurando descobrir qual foi a minha etnia, Marcos, porque eu tenho mistura de negro com índio, né? Mas eu vou descobrir e a gente vai falar sobre isso. Minha mãe é lá da Bahia, me disseram que era Cariri, então eu fico com esse Cariri na cabeça, isso aí eu acho legal. Um abraço para você, um abraço para vocês aí que nos acompanharam aqui pela TV 61, no nosso programa de entrevistas, que é o Aldear a Política. Vamos construir a bancada do COCAR lá no Congresso Nacional e nas assembleias de todos os estados. Um abraço para todo mundo e a gente volta depois com mais uma entrevista aqui no Aldear a Política. Tchau, Marcos. Tamo junto, parente. Tamo Obrigado. junto, parente. Ó, aqui, ó, também. Vitória. Mas é amor aí, sem violência, sem ódio, gente.